Boa noite, pessoal. Vou gravar essa aula. Ela refere-se ao fluxo de caixa descontado. E eu estou pegando uma apresentação de um aluno passado, de uma turma retrasada aí, que fez uma apresentação muito boa e salvei essa apresentação e é ela que eu vou passar aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos à apresentação, ok? Deixa eu, deixa eu iniciá-la aqui. Perfeito. Fluxo de caixa descontado, avaliação de empresas. O que é o fluxo de caixa descontado, pessoal? O fluxo de caixa descontado é uma metodologia de avaliação de empresa em que ela projeta uma receita ou um ganho e traz esse ganho a uma taxa de desconto a valor presente. Ou seja, quanto que a empresa fatura durante 5 anos, nos próximos 5 anos, é uma projeção, e traz esse faturamento a valor presente. Isso é considerado o valor da empresa. Isso nós chamamos de fluxo de caixa descontado. E qual é a taxa de desconto que eu uso? É o WACC. Então, a gente já está vendo aí a interligação das informações. Então, eu primeiro projeto o fluxo, depois eu desconto o fluxo. Quando eu desconto a taxa do WACC, que foi matéria da aula anterior. Então, vamos aqui, vamos avançar aqui. A definição, período de projeção, valor da perpetuidade e exemplo de aplicação. Então, o fluxo de caixa descontado, como eu disse para vocês, é uma técnica, né, de avaliação para estimar o valor presente líquido. Você vai trazer a valores presentes essa avaliação e é ela que vai ser o valor da empresa. Fato importante nisso é que você tem que fazer, para fazer uma avaliação de empresa através do fluxo de caixa descontado, você tem que usar pelo menos 5 anos de projeção e no máximo 10. Entre esse intervalo aí, você pode trabalhar. Não deve ser inferior a 5 e não há necessidade de ser superior a 10. Ah, eu quero fazer 12 anos. Eu posso? Pode. Só que é desnecessário. Você vai entender que quando você prolonga, isso não traz muito ganho. Você vai ver que não traz muito ganho. E quando você reduz de 5 anos, você tem um erro, provavelmente um erro grave de avaliação. Você está minimizando o valor da empresa, piorando o valor da empresa. Então, o importante é você sempre entender que o fluxo de caixa projetado tem que ser de 5 a 10 anos, ok? Avançando aqui. Então, é o período de projeção que eu acabei de falar para vocês, ele tem que ser de 5 a 10 anos. Menos que 5 não é recomendável, aí sim, não pode, ou melhor, não deve fazer, porque você estaria apurando o valor errado. Acima de 10, posso fazer? Pode, mas você vai ver que o valor não vai mudar muito. É estatístico, tá, pessoal? Acaba não mudando, ok? Valor da perpetuidade. O que é isso aqui, pessoal? Quando eu estou avaliando uma empresa, eu tenho duas situações que podem acontecer. A empresa está encerrando e eu preciso avalorar o preço dela hoje, ao fim da vida dela. Ou não, ela não está acabando, ela vai continuar e eu, como sócio, estou me retirando, preciso saber o valor da empresa para poder vender a minha cota. E aí eu tenho que calcular a perpetuidade. O que é perpetuidade? É a sobrevivência da empresa. Ou seja, eu avalio os 5 anos ou os 10 anos de projeção de fluxo de caixa, mas tem que lembrar que a empresa continua. A empresa não acaba. Como a empresa não acaba, eu preciso saber quanto é que vale esse do 10 anos em diante, ao além. Quanto é que vale? Tem valor. E isso se chama valor da perpetuidade. Deixo bem claro para vocês que a nossa atividade, ou seja, a P2 não terá perpetuidade. Será uma empresa que será descontinuada. Então, quando a empresa é descontinuada, o que eu tenho que fazer? Eu faço a projeção até o dia da previsão dela ser descontinuada. Por exemplo, eu tenho uma empresa arrendada. O meu arrendamento é de 6 anos. Então, eu vou fazer uma projeção de 6 anos, porque ao final de 6 anos a empresa acaba.
o arrendamento acaba. Não tem garantia de que ela vai continuar. Então, eu faço a projeção do faturamento dos próximos 6 anos e avalio qual é o imobilizado que eu vou vender. Porque aí, acabando a empresa, eu tenho os bens, eu tenho que vender aqueles bens. Então, são essas duas possibilidades. Então, aí está o valor da perpetuidade, como calculo o valor da perpetuidade, e o valor de liquidação, pessoal, que é quando a empresa vai ser liquidada. Esse não tem como calcular aqui. Você vai ter que ver os bens e transformar os bens em dinheiro. Quanto é a venda daqueles bens hoje? É por aí. Não há uma explicação. Então, lembrando que a gente vai fazer por valor de liquidação. Nós não vamos tratar com perpetuidade, tá bom? E aí, onde que ela pode ser aplicada? Pessoal, pode ser aplicada em diversos locais, em diversas operações. Nós vamos fazer avaliação de empresas. Eu vou usar o fluxo de caixa descontado para avaliar a empresa. Quanto vale a minha empresa? Eu vou usar o método de fluxo de caixa descontado. Lembrando a vocês que existem vários métodos. Eu vou usar o método de fluxo de caixa descontado, mas existem vários métodos, tá, pessoal? Por que eu vou usar o fluxo de caixa descontado? Porque ele hoje, no Brasil, representa mais de 85% dos métodos utilizados. Mais de 85%. Pontos importantes aí, pessoal. Observe ali que a gente tem ali o resultado operacional, a gente tem ali o CAPEX. O que é o CAPEX, pessoal? O CAPEX é o investimento imobilizado. Todo ano a empresa deve ou deveria fazer um investimento imobilizado. Mesmo que ela não faça no seu passado, quando você for fazer a projeção do fluxo de caixa dela futuro, você deve atribuir um valor de valoração e de investimento nos imobilizados. Ah, mas ela não faz isso. Eu estou olhando aqui, 10 anos para trás, ela não tem investimento, é muito pouco. Mas na avaliação de empresa, quando a gente projeta, a gente faz a manutenção daquela condição. E a manutenção daquela condição exige um pequeno investimento. Então, a gente sempre trabalha nessa linha de investimento. Então, o CAPEX que está ali, como a gente pode observar aqui, ó, CAPEX, essa penúltima linha aqui antes do total, do primeiro total, é um valor de investimento na empresa durante aquele período de projeção. Outro investimento que nós temos que considerar é o investimento em capital de giro. Quanto que está se investindo em capital de giro? É importantíssimo saber quanto está se investindo em capital de giro. Então, tem 3 coisas importantes aí. É o CAPEX, que é o investimento no imobilizado, é o investimento no capital de giro, é dinheiro para você poder girar, você precisa ter dinheiro para girar, e a depreciação. A depreciação, você pode observar que está com sinal positivo, porque a depreciação ela volta lá na DRE, ela subtrai, mas você vai retirar a depreciação de lá e vai voltar ela para cá. Então, veja, no próximo vídeo, que já está até lá na plataforma, pessoal, eu explico melhor a operação que nós vamos ter que fazer. Aqui eu estou dando a ideia, a como fazer o trabalho, já está um vídeo lá na plataforma. Aqui eu estou explicando o modelo. Então, quando eu chego ao fluxo de caixa, e está aqui, ó, o fluxo de caixa de 2019 dá 1.626, 1.400, 1.600, 1.700, 1.900. Projetei, né? Projetei 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Agora é hora de trazer a valor presente. Trazer a valor presente é descontar. Descontar a uma taxa. Que taxa é essa? WACC, é o VAC, sei lá, tem vários nomes. E aí você traz a valor presente. E aí sim, você vai entender o valor da empresa. A soma desses valores, você vai ter o valor da empresa. Isso é o que nós vamos fazer, pessoal. É o fluxo de caixa descontado. Ou seja, fluxo de caixa livre, olha aqui, 138, 143, 146, 148. Observe que a gente tirou o CAPEX, retiramos a variação da necessidade de capital de giro, que é investimento no
em dinheiro para manter o caixa girando e voltamos à depreciação, porque lá nós diminuímos a depreciação, então volta a depreciação, porque a depreciação não é um gasto, pessoal. Quanto é que você gasta com a depreciação? Nada. É só o bem que se desgasta e a gente registra isso em valores. Mas, na verdade, você não tem essa despesa com depreciação. Por isso que a depreciação é retorna. E aqui eu tenho o fluxo de caixa livre, ó, 138, 143, 146, 148. Fazendo o desconto a uma taxa, que no nosso caso é o WACC, eu vou ter aqui, ó, o ano 1, 119, o ano 2, 101, o ano 3, 85. Total da empresa, a soma dos três, 405 mil. Com mais a perpetuidade, 841 mil. Porque essa empresa que está aí, ela não vai ser descontinuada. Ah, e se fosse descontinuada? Pega lá os bens dela e transforma em valor justo. Quanto é? Para vender uma máquina, um computador, uma televisão, seja lá o que for que ela tem. Pessoal, isso é o fluxo de caixa descontado. Detalhe de como fazer isso, nós temos no próximo vídeo, que já está lá na plataforma, detalhamento de como vamos fazer. Estou dividindo vocês nos grupos, são 4 grupos, então vão ser 4 empresas, e vocês vão me entregar isso até o dia 13, 14, 15, 16. Até o dia 16 de dezembro. Ok, pessoal? Um abraço para vocês aí e bons estudos.